Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E faltam 13 dias para o Natal. No vídeo de hoje vou fazer com vocês um box de Natal, uma sugestão de embalagem temática, uma caixa sofisticada para você presentear familiares e amigos com produtos natalinos, reutilizando o papelão. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Gente, para fazer esse projeto, você vai precisar de uma folha de papelão grande assim, né? Porque eu já vou fazer a caixa inteira só para montar e forrar, para não precisar ficar fazendo aquelas colagens de pedaços, porque aí o acabamento fica muito ruim. Fazendo dessa forma, ele vai ficar perfeito. Então aqui eu já deixei as marcações e vou passar as medidas para vocês. Aqui, olha, eu fiz um risco de 20 centímetros de largura por 60 de altura, ok? Então 20 por 60 e aqui eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nessas medidas. Aqui, olha só, eu risquei 7,5 centímetros, achei o meio do 20, que é 10, para poder fazer esse triângulo aqui, ok? Aqui sobrou 9,5 centímetros, tá? Daqui para cá, 16 centímetros, tá vendo? Aqui já são as abas, uma de cada lado com 8,5 centímetros. Gente, aqui eu deixei meio centímetro em cada parte aqui, que é a parte das dobras dessa caixa. Aí dessa parte das abas para baixo, 8,5 centímetros. Aqui a mesma coisa, achei o meio do 20, que é 10, risquei 8,5 e fiz esse outro triângulo aqui, ok? Aqui então ficou 16 centímetros. Já deixei uma peça aqui, olha só, já riscada e vincada. Essa parte aqui saiu, não precisa fazer porque eu não vou dobrar. Ela vai ser dessa forma aqui, olha essa caixa. Tá vendo, gente? Deu pra entender? Você precisa deixar os meios centímetros aqui nessas divisórias, porque na hora que você fechar, se você não deixar, vai dar diferença no tamanho, tá bom? Deu pra entender legal, né? Então aqui agora o próximo passo é forrar essa caixa para depois montar. E para encapar essa caixa, eu escolhi essa combinação de papéis aqui, gente, olha só. Esse aqui é um papel canson, né, que ele é maior, você encontra várias cores lindas dele, tá? Mas se você não achar o papel canson, você pode fazer com cartolina também, tá? Esse também é um papel canson que tem uma coleção com uma infinidade de estampas. Tem xadrez, tem bolinha, fica incrível as combinações aí, você pode brincar com as estampas. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é forrar a parte de trás. Vou usar a cola PVA para artesanato, tá? Essa é uma PVA extra. E vou colar aqui essa parte aqui. Prontinho, gente, olha só, já colei aqui o papel na parte de trás da caixa, olha só, tá vendo? Deixei 2 centímetros de aba para poder virar e colar agora essa parte de dentro, ok? Prontinho, gente, olha só como ficou, tá vendo?
Agora eu vou colar a parte interna. Então eu já deixei riscado aqui no papel, olha só. Eu cortei uns centímetros a menos, né, pra encaixar aqui certinho, tá? E fiz dessa forma. Se você quiser fazer a parte de dentro tudo de uma cor só ou toda estampada, fica a seu gosto, ok? Então agora eu vou colar. E olha só como ficou a parte interna da caixa, tá vendo, gente? Agora é só fazer a montagem. Para fazer essa montagem, eu vou usar a cola universal. Se você quiser usar a cola de silicone líquida, você pode usar. Ou a cola quente também. Eu tenho medo porque é papel e fica manchado, ainda mais do preto, né, gente? Então fica a seu gosto aí a cola que você vai usar. E olha só como ficou essa caixa, gente, tá vendo? Aqui você tem que segurar até a cola secar, tá, gente? Porque como é papel, não dá pra colocar fita pra prender, porque a hora que você arrancar a fita vai rasgar o papel, né? Então você tem que segurar ela até secar bem. Tá? Olha só como ficou, tá vendo? Aqui eu fiz o possível, né, pra não aparecer a cola. Infelizmente o bico da minha cola era um pouquinho grosso, vazou um pouquinho, mas eu acho que dá pra passar. Se por acaso você fizer e borrar a cola aqui e ficar aparente, você coloca acabamento, tá? Coloca acabamento que fica super legal. Como o tema é Natal, né, eu separei aqui como sugestão para colocar nesse box um vinho, uma taça e esse potinho com amendoins. Esse potinho aqui, gente, era um potinho de conserva, veio com pimenta aqui dentro, né? Então eu só troquei a tampa que era de ferro e coloquei essa aqui imitando uma rolha. Separei aqui uma fita e um laço para dar o acabamento na minha caixa e agora eu vou finalizar ela. E olha só como ficou com laço, tá vendo, gente? Agora eu vou completar aqui dentro com a palha e colocar os itens que eu selecionei. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só como ficou esse box de Natal, gente. Eu achei que ficou muito chique, muito legal, né? Aqui eu coloquei a sugestão da taça com vinho e os amendoins, mas aqui no lugar do amendoim, se você quiser, você pode colocar castanhas. Você pode também tirar esses amendoins ou castanha, colocar chocolate, ou então até uma saca-rolha, né, gente, aqui no meio. Ia ficar bem legal. Eu fiz nesse formato aqui, que eu acho que é um presente que cabe mais para os homens, né? Que geralmente tudo que eu faço
faço é mais voltado para as mulheres, eu achei que esse ficou bem clássico, né? Inclusive, aqui é um box de Natal, mas pode ser feito pro Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? Não tem data para fazer uma caixa tão linda dessa, né? Vou mostrar outra aqui que eu fiz pra vocês, olha só, essa daqui eu já deixei com plástico, né, pra mostrar pra vocês quando vocês forem fechar pra presentear, né, ou pra vender também, né, gente, dá pra tirar uma renda extra fazendo esse trabalho muito lindo, né. Aqui eu coloquei também um vinho, mas eu não coloquei a taça, aqui eu coloquei um mini panetone e coloquei outro vidro aqui também com os amendoins, só como sugestão, né. Olha só o vermelho como fica muito bonito também, né, dá pra você brincar com as cores, com as estampas, um projeto bem feitinho, né, que fica muito lindo para você presentear alguém aí no seu Natal. E antes de finalizar o vídeo, quero compartilhar com vocês o presente que eu recebi do YouTube aqui em casa, gente. Olha que demais! A minha placa de 1 milhão de inscritos. Olha que linda, gente! Junto com ela veio aqui uma cartinha. Você conseguiu uma missão, um canal e mais uma coisa, você alcançou a marca de 1 milhão de inscritos. Parabéns! Você pode ter começado com apenas alguns espectadores, mas sua dedicação, seu estilo de criação e sua criatividade tocaram pessoas do mundo inteiro. As histórias compartilhadas aproximaram as pessoas e fizeram sua comunidade crescer ainda mais. Como reconhecimento pelo marco alcançado, temos o orgulho de presentear você com um prêmio ouro para criadores. Esperamos que esse reconhecimento especial faça você se lembrar de como é importante para muitas pessoas. Todos os dias você redefine a forma como o conteúdo é criado e assistido, com cada vídeo e história que conta. É um privilégio fazer parte da sua jornada. Mal podemos esperar para saber o que você ainda vai criar. Gente, para mim é um privilégio ter vocês aqui nessa caminhada, porque se não fosse, né, por vocês, eu jamais teria alcançado esse marco aqui. Coloca pra mim aí o que vocês acharam desse projeto, qual dos dois vocês gostaram mais, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!